Salmo número 72, leitura alternada. Eu fico com os versos ímpares e vocês com os pares. A palavra de Deus diz assim: Salmo de Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Ele permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua através das gerações. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Ele acorda ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Viverá e se lhe dará o ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, e só Ele é o Deus. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Amém e amém. Esse salmo de Salomão era uma oração pelo rei de Israel. Ao longo dos séculos da monarquia de Israel, esse salmo é lido, cantado e orado como uma prece em favor do rei. Mas é claro que ele é muito mais do que isso. Ele é uma profecia, um prenúncio daquele que viria e reinaria de mar a mar, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, aquele que governa nos céus toda a sua criação, aquele que é bendito, que é digno que lhe tragam tributos, que os reis da terra se dobrem diante dele e reconheçam o seu senhorio. E a esse nosso Senhor e Cristo que nós viemos adorar. Então, vamos orar ao nosso Deus, louvando o nome do nosso Senhor, vamos cantar louvores a Ele. Senhor nosso Deus, bendito é o Teu santo nome, bendito é o nome do Teu santo Filho Jesus. Em nome dele nós nos ajuntamos aqui, em nome dele nós oramos, em nome dele nós bendizemos o Teu nome, reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de receber toda a glória, todo o elogio, toda a honra, todo o louvor. Não há rei nessa terra que se iguale a Ele. Na verdade, Ele é digno de que se prostrem de joelhos todos os reis dessa terra. Todos que são investidos de autoridade estão debaixo de Cristo. Não há autoridade maior do que a dele. Não há nome tão alto como o dele, tão grande como o dele. Não há debaixo da terra ou nos céus um nome pelo qual importa que sejamos salvos como o do nosso Senhor. Então, recebe a oração que prestamos a Ti, bendito Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Recebe a nossa adoração, os nossos cânticos, a nossa oração, e que o Senhor se agrade de nós. É isso que pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém. Fiquem de pé, vamos cantar juntos ao nosso Deus. Vamos todos como igreja, como um só povo, abrir nossa boca e fazer soar a nossa voz para louvar o nosso Deus. Vamos cantar dois cânticos, Ele é exaltado, um cântico que
se refere à majestade e à realeza do nosso Deus. Ele é um rei exaltado nos céus. E vamos cantar também o cântico Vem, esta é a hora da adoração.
podem se assentar. Abram a Bíblia de vocês na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler no capítulo 3, os versos 19 e 20. Carta aos Romanos, capítulo 3, versos 19 e 20. Eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem. Romanos capítulo 3, versos 19 e 20, que dizem assim: Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Deus nunca deu a sua lei com a intenção de nós a cumprirmos perfeitamente para sermos salvos. A lei de Deus serve para apontar o nosso pecado, para nos fazer conhecer a nossa corrupção, a nossa miséria. Então, quando nós olhamos para os mandamentos de Deus, nós percebemos: eu sou miserável, eu não consigo cumprir, eu estou muito aquém do que Deus exige de mim, eu preciso de perdão, eu preciso de purificação, eu preciso da justiça de outro, porque a minha justiça, ela é falha, minha justiça própria não me leva a lugar nenhum. Então, por meio da sua lei, Deus demonstra, ou Ele encerra todo mundo debaixo do pecado, e Ele demonstra que todos nós somos pecadores, e que não há como nos tornar justos diante de Deus pela obediência à lei. Então agora nós vamos confessar isso a Deus, vamos dizer a Ele que nós pecamos, nós desobedecemos, nós falhamos, nós nos rebelamos contra Ele. Feche seus olhos, faça uma oração silenciosa, confessando a Deus seus pecados. Depois de alguns instantes, o Nilson, por favor, vai nos dirigir numa oração. Abra sua Bíblia novamente em Romanos, dessa vez no capítulo 4. Romanos capítulo 4. Eu vou ler o verso 13 e depois do verso 18 ao 25. Romanos capítulo 4, verso 13 e depois dos versos 18 até o final do capítulo.
Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe foi dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi imputado também para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Esse texto Paulo nos explica como Abraão se tornou justo diante de Deus, não por obras da lei, não por obedecer perfeitamente à lei, mas pela fé. Ele se tornou justo diante de Deus quando creu que Deus era poderoso para cumprir suas promessas. Quando creu que, embora ele já fosse velho, e sua esposa velha também, Deus cumpriria sua promessa de dar a ele um filho. E crendo nisso, ele se tornou justo, ou foi aceito como justo diante de Deus. E Paulo diz que não é só por causa de Abraão, por causa de Israel que isso foi registrado no livro de Gênesis, mas também por nossa causa. Nós, a igreja dos dias de hoje, isso foi registrado porque nós, da mesma forma que Abraão, somos justificados pela fé. Se você crê no Senhor Jesus, se você acredita que Ele morreu para o perdão dos seus pecados, se você acredita que Ele ressuscitou dos mortos, você está perdoado do seu pecado. Você é recebido como justo diante de Deus, não pela sua justiça própria, mas por causa de Cristo. Vamos cantar sobre esse grande Salvador que foi dado a nós. O hino 79 do nosso inário. Coloquem-se de pé. Vamos cantar juntos hino 79. E durante esse tempo, se você trouxe dízimos ou ofertas, aproveite para trazê-los à frente. Podem se assentar. Abra uma Bíblia novamente no livro de Gênesis, lá no capítulo 11. Livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis capítulo 11,
a partir do verso 27. No início dessa série em Gênesis, nós vimos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem foi criado para ser o representante do reino de Deus na terra. É isso que significa ser imagem e semelhança de Deus. Mas o homem pecou, como nós vimos, ele se rebelou contra Deus e a terra acabou corrompida. Então, ao invés de encher a terra, espalhando o reino de Deus, os homens encheram a terra com a sua maldade, a ponto de o Criador resolver enviar um dilúvio para purificar a terra e recomeçar de novo através da família de Noé. Deus abençoou essa família e repetiu a mesma ordem que deu a Adão e Eva a eles: sejam fecundos, se multipliquem, encham a terra, para da mesma forma eles serem representantes do reino de Deus neste mundo. Entretanto, a gente viu na semana passada que os homens continuaram rebeldes e resolveram se fixar em Babel, como nós lemos. Em Babel, a humanidade quis estabelecer o próprio reino, ao invés de espalhar o reino de Deus pela terra. Mas Deus reagiu a essa afronta, confundiu a linguagem dos homens e os dispersou de forma que eles se dividiram em povos, tribos e nações. Mas e agora? É a pergunta que fica. E agora, como é que Deus vai estabelecer o seu reino na terra? A próxima ação de Deus na história da redenção, é chamar um dos descendentes de Sem, o filho abençoado de Noé. E com esse descendente, Deus vai confirmar a sua aliança e por meio dele vai trazer ao mundo o Redentor. Os descendentes de Sem, ou o descendente de Sem que o Senhor escolheu para isso, é Abrão. Mais para frente ele vai ser chamado de Abraão, mas por enquanto é só Abrão. Então, depois que nos contou todos os acontecimentos da Torre de Babel, aqui no capítulo 11, Gênesis dá um breve histórico sobre a origem de Abrão, para nos contar quem são os ancestrais desse escolhido de Deus. E aí que começa o 5º dos 10 livros de genealogia aqui de Gênesis. O livro começa no capítulo 11, versículo 10. São estas as gerações de Sem. E vem um livro bem curtinho, que ele vai só até o versículo 26, traçando a linhagem de Sem, filho de Noé, até Terá, pai de Abraão. E assim como lá no capítulo 5, a gente viu a genealogia de Adão, que ligava Adão até Noé, sendo Noé a 10ª geração, o autor repete aqui a mesma estrutura, traçando 10 gerações, de Sem até Abrão, sendo Abrão a 10ª geração. E fazendo esse paralelo entre Noé e Abrão, o autor já está comentando, já está dizendo para nós que Abrão é o próximo na linha de sucessão, nessa semente da mulher, nessa descendência da promessa da onde virá o Salvador. Então, aí se encerra o 5º dos 10 livros, já no versículo 26 e versículo 27, a partir do qual a gente vai ler hoje, começa o 6º livro de genealogia de Gênesis. Então, Gênesis tem 10 livros e hoje a gente está entrando no 6º livro de genealogia. Veja aí na sua Bíblia, capítulo 11, verso 27. Esse é um livro sobre as gerações ou a descendência de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então vejam que Abrão nasceu em Ur dos Caldeus. Essa é exatamente a mesma região onde a Torre de Babel foi construída no episódio que a gente viu no domingo passado. Lembra que a torre foi planejada por um povo rebelde que não queria espalhar o reino de Deus, mas queria construir o próprio reino, ou edificar o próprio reino e engrandecer o próprio nome. E agora, de forma muito irônica, Deus chama
um habitante de Ur para ser o seu representante, ou o representante do seu reino na terra. 2 irmãos de Abrão são citados aqui, Naor e Harã. Esse último teve um filho, Ló, que vai ser mais tarde conhecido em Gênesis, e ele também teve 2 filhas, Milca e Isca. Os versos 29 e 30 nos contam que Naor se casou com a sua sobrinha, Milca, e Abrão se casou com uma mulher chamada Sarai. Mais tarde, lá no capítulo 20, Abrão vai explicar que Sarai é a sua meia-irmã. Eles são filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. Nessa época, Deus ainda não tinha dado leis que proibiam esse tipo de incesto, de casamento consanguíneo. Na verdade, é de se esperar que no início da humanidade, casamentos assim fossem normais, porque já que a humanidade veio toda de um casal, irmão tinha que casar com irmão de alguma forma, em algum momento. E até esse momento Deus não tinha proibido isso por meio de alguma lei, de algum decreto. Entretanto, Deus já havia estabelecido claramente, desde o primeiro casal, que o casamento deveria ser monogâmico, ou seja, um homem só poderia se casar com uma mulher, e não mais do que uma. Então um homem não poderia fazer o que Terá, pai de Abraão, fez, tomando 2 mulheres. Então vejam que Abraão vem de uma família complicada, uma família com casamentos bagunçados. E além dessa distorção no padrão que Deus criou do casamento, essa família é marcada por idolatria. As filhas de Terá, Sarai e Milca, receberam esses nomes em homenagem ao Deus da lua. Sarai, na língua hebraica, significa princesa, mas na língua acadiana, que era a língua falada lá em Ur, de onde Terá era natural, Charatu significa rainha. E esse era exatamente o nome da esposa do Deus da lua. Então, o nome da esposa de Abraão é uma homenagem à esposa do Deus da lua. Vejam só. O nome Milca vem do acadiano também, Malacuta, que é um título para Deus estar a filha do Deus da lua. O próprio Terá provavelmente tem o seu nome derivado do hebraico Ierá, que significa lua. Então, isso concorda com o que mais tarde Deus diz para a gente no livro de Josué, no capítulo 24, que antigamente os pais ou os ancestrais de Israel, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam do outro lado do rio Eufrates e eles serviam a outros deuses. Então perceba que o homem que Deus está para chamar aqui, Abrão, é alguém que vem de uma família bagunçada, com casamentos distorcidos, uma família marcada por idolatria. É uma família que serve a deuses estranhos e não o Deus de Israel. Isso é importante porque agora Deus vai chamar esse homem para deixar a sua família bagunçada, a sua família idólatra, deixar suas tradições, deixar a sua antiga religião, seu antigo modo de adorar seus outros deuses. E Deus vai tirar Abraão dessa idolatria para trazer ele para um relacionamento com Deus. O que é isso? Senão um belo exemplo da doutrina da eleição convencional. Deus escolhe homens que não merecem nada, homens que não têm nada de bom para oferecer, homens que não querem nada com Deus. Mas isso não quer dizer que os eleitos podem permanecer na prática do pecado só porque são escolhidos. Eu sou escolhido, então vou pecar à vontade. Abraão foi escolhido por Deus entre todos os povos daquela época, mas ele foi chamado para abandonar os seus ídolos. Ele foi chamado para abandonar o seu antigo modo de adoração pagã para ser o pai de uma nação santa, uma nação que serve a Deus com integridade, com justiça e com santidade. Mas o texto ainda traz um problema aqui até agora. Sarai, a esposa de Abraão, é estéril. Ela não pode ter filhos, seu ventre é seco. Como é que Abraão vai dar continuidade à semente da mulher se a sua esposa não pode gerar filhos? Como é que Abraão vai dar a luz ao Redentor e ao Salvador deste mundo se ele não pode engravidar a mulher? Esse é um problema que começa aqui e vai se estender por longos capítulos em Gênesis. Veja aí na sua Bíblia agora, capítulo 12, versos 1, 2 e 3, que nos conta o chamado de Abraão. Gênesis 12, 1, 2 e 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, ou uma melhor tradução aqui seria: você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Como é que era possível atender uma ordem dessa, de sair da sua casa, da sua família, da sua cidade? Isso é deixar a própria identidade. Abrão é Abrão, o filho de Terá. A casa do seu pai é a sua casa. Os bens, as posses do seu pai são as suas posses. Os deuses do seu pai são os seus deuses. Sair da sua própria terra, com certeza já é difícil, mas a incerteza sobre qual é o seu destino torna ainda mais difícil essa partida e essa obediência. Abrão não sabe para onde ele vai. Deus diz a ele para sair da sua terra e ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. Abrão não sabia onde era, ele não tinha certeza nessa viagem. Não é como migrar para os Estados Unidos sabendo que você vai chegar lá e vai ganhar em dólar. Abrão estava saindo para uma terra onde ele não sabia onde era, não sabia como ia ser lá, se ia ter alguém lá, se seria uma terra fértil onde ele poderia plantar, criar gado. Ele não sabia de nada, ele não sabia nem onde era a terra. Abraão vai ter que confiar cegamente no Senhor. Mas Deus encoraja esse homem, prometendo ricas bênçãos a ele. Na verdade, são 7 promessas. 7, o número da perfeição. É como se Deus estivesse dizendo: Abraão, eu vou te abençoar completamente, perfeitamente. Conta comigo as bênçãos aqui. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Com essas promessas, Deus está garantindo para Abraão que vai haver um vínculo, uma aliança permanente entre eles, um compromisso que vai se estender inclusive aos filhos dos filhos e dos filhos de Abraão no futuro. E a primeira promessa que Deus faz aqui é dar a ele uma grande descendência. Isso significa não só uma descendência numerosa, mas também grande em importância. Essa promessa revela para nós, leitores, que Deus podia muito bem começar a redimir usando um único indivíduo. Mas o plano de Deus, seu verdadeiro objetivo, é trazer redenção ao mundo por meio de uma nação inteira. Deus quer não apenas indivíduos, Deus quer um povo para si. Abraão vai dar origem a uma grande nação, a um grande povo, que vai substituir o povo que ele deixou para trás. Talvez pareça um grande negócio para você, pareça vantajoso com tanto de promessa dessa. Mas lembre-se, essas promessas estão fora da lógica. Crer nessas promessas é como Paulo disse lá em Romanos que a gente leu, é esperar contra a esperança, porque elas não fazem sentido nenhum. Deus promete a ele uma grande descendência, mas o velhinho tem 75 anos e a esposa dele nunca engravidou, nunca conseguiu. Naquele tempo eles se casavam cedo, né? A Bíblia não diz quando, mas eles se casavam cedo. E Abraão até agora não tinha conseguido ter filhos. E Deus promete que vai dar a ele uma numerosa, uma grande descendência, vai fazer uma nação através dele. Aceitar uma promessa dessa seria então esperar contra a esperança. É só pela fé que uma promessa dessa pode ser aceita mesmo. Deus também promete a Abraão engrandecer o seu nome. Na cultura da antiguidade, o nome estava relacionado à fama de alguém. É o reconhecimento público que as pessoas têm do seu caráter. Hoje esse conceito está um pouco na expressão que a gente usa quando faz a pergunta: como é que está o nome do fulano na praça? A gente quer saber qual é a fama que aquela pessoa tem, qual é o reconhecimento que ela tem, se ela tem bom caráter ou mau caráter. E Deus está dizendo para Abraão que vai dar a ele um grande nome. E isso inclui fama, isso inclui um reconhecimento e um respeito da sociedade por ele. E é engraçado que, em contraste com Babel, onde o povo queria engrandecer o próprio nome e construir uma torre que os tornaria famosos, aqui Deus promete a Abraão dar a ele de graça o que os seus ancestrais estavam querendo construir com as próprias mãos. E Deus assegura a Abraão que vai protegê-lo na sua jornada, como um grande guardião, um grande segurança. Deus vai abençoá-lo em todos os momentos, vai ser com ele. E inclusive vai abençoar aqueles que abençoarem Abraão, aqueles que fizerem bem a ele, que cooperarem com ele nessa jornada, Deus vai abençoar. Por outro lado, Abraão não precisa ter medo das pessoas que desejarem o mal dele, porque Deus vai amaldiçoar essas pessoas. Essa promessa de maldição nos lembra do relato da queda, quando Deus amaldiçoou a serpente e depois amaldiçoou Caim, que matou Abel, e nos lembra também de Noé, que amaldiçoou os cananeus.
Deus está aqui prometendo amaldiçoar todo mundo que se opuser a Abrão, porque esses que se opuserem a ele, claramente serão da semente da serpente, claramente serão opositores do reino de Deus, porque Abrão vai, mas ele vai como embaixador, ele vai não no próprio nome, mas ele vai em nome do Senhor, ele vai em nome do rei, e ele vai expandir o reino de Deus, e quem se opor a ele é um filho do diabo, e Deus vai amaldiçoar. Nessa ocasião em que Deus amaldiçoou a serpente e a sua descendência lá no Jardim do Éden, ele também prometeu que da descendência da mulher nasceria um redentor, alguém que pisaria a cabeça da serpente. Esse plano de Deus para a nossa redenção foi sendo revelado pouco a pouco na Escritura. Mais detalhes foram sendo acrescentados ao longo da história, e aqui em Gênesis 12 Deus revela uma nova fase do seu plano. Por meio de Abrão, Deus vai formar uma nação, um país, um povo, e a partir desse povo, dessa nação, Deus vai fazer nascer o Redentor, a quem Ele vai dar uma terra, e por meio de quem Ele vai abençoar todas as nações. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio dele. Assim, as bênçãos de Deus deveriam fluir através de Abrão, assim como uma pequena fonte de águas deságua no rio principal que desemboca no mar. Assim seria a bênção de Deus através de Abraão, da nação a que ele daria luz para todas as nações do mundo. Pelo restante do Antigo Testamento, a gente sabe que Abraão deu origem ao povo de Israel, a nação que Deus escolheu abençoar, a nação que Deus escolheu por meio de quem abençoar outras nações. E no Novo Testamento, Paulo explica claramente que Jesus Cristo é o cumprimento dessa promessa, de abençoar todas as nações, porque Ele é o descendente de Abraão, Ele é o descendente dos israelitas que media a salvação para todo mundo, por meio de quem passa a bênção de Deus para todas as nações. Então, ler o chamado de Abraão na Bíblia é como assistir a um trailer de um filme, porque o chamado de Abraão é uma prévia de todo o restante da Escritura. É a história de como é que Deus traz salvação para todas as tribos e nações por meio da sua nação santa, do seu povo santo. Agora veja aí na sua Bíblia a resposta de Abraão ao chamado de Deus, versículos 4 a 9, Gênesis 12, versos 4 a 9. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam na terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando entre Betel e ao ocidente, Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo para o Negueb. Até aí. Então a gente vê que Abrão respondeu ao chamado, à ordem de Deus, obedeceu. Deus ordenou a ele sair da sua parentela para uma terra que ele não sabia onde era, que o Senhor ainda ia mostrar a ele, mas por mais difícil que pareça que seja de fato essa ordem, Abrão obedeceu e partiu. Esse é um bom exemplo do que significa fé, ou do que é fé. É a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que a gente não pode ver. E Abrão, quando chamado, obedeceu para ir a um lugar que ele ia receber por herança, mas não sabia onde era. E ele partiu sem saber para onde ia, diz o autor de Hebreus no capítulo 11. Mas Deus mostrou a ele essa terra, e lá ele chegou, a terra prometida, chamada de Canaã, e ele peregrinou essa terra de norte a sul. E o texto relata aqui um itinerário resumido dessa viagem de Abrão. Ele saiu de Harã e chegou em Canaã, como diz os versos 4 e 5. Os versículos 6 e 7 dizem que ele atravessou Canaã, indo até Siquém, e depois de Siquém ele acampou em algum lugar entre Betel e Ai, diz o verso 8, e o verso 9 diz que dali ele partiu sempre em direção ao Negueb, que é o extremo da terra prometida. Então, dentro de Canaã, a primeira parada que o texto menciona é Siquém. Embora a nossa tradução não mostre isso para a gente, mas o texto hebraico
diz que Abraão passou por toda a terra até o local sagrado de Siquém, até o carvalho de Moré. Se você fizer uma pesquisa em algum dicionário bíblico, uma enciclopédia, você vai ver que esse carvalho de Moré era um local sagrado de adoração pagã. E o narrador ainda acrescenta o detalhe de que naquele tempo os cananeus ocupavam a terra. Isso mostra para a gente que esse não era um ambiente favorável para estabelecer o reino de Deus. Ali havia idolatria, tinha santuários pagãos ali, e quem ocupava aquela terra eram os cananeus, os filhos amaldiçoados por Noé. A semente da serpente vivia naquela terra, os inimigos, os opositores do reino de Deus viviam ali. Eles são idólatras. Mas antes que a gente fique frustrado achando que a viagem de Abraão foi em vão, o versículo seguinte, 7, registra outra promessa de Deus ao patriarca: eu vou dar a tua descendência a essa terra. Literalmente, eu vou dar essa terra para a sua semente, é a palavra usada aqui. Então, a reação de Abraão a essa promessa é muito significativa. Ele edifica ou levanta um altar ao Senhor no centro da terra de Canaã, à vista de um santuário cananeu. Abraão levanta um novo altar para o Senhor, o primeiro altar para Deus na terra prometida. Em seguida ele viaja de novo e monta acampamento entre Betel e Ai, e mais uma vez ele edifica um altar ao Senhor. Se você continuar lendo a sua Bíblia, lá no capítulo 13, verso 18, diz que Abraão foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto ao Hebron, que também é um santuário cananeu, esse lugar. E ali levantou um altar ao Senhor. Então aqui por 3 vezes o autor diz que Abraão levantou um altar ao Senhor. Perceba que está insistindo nisso, é uma repetição. Ele está insistindo que durante a viagem de Abraão para aquela terra, ele está sempre andando e levantando altares ao Senhor. E mais, ele levanta altares. Deixa eu trocar de microfone aqui. E mais, Abraão levanta altares exatamente nos lugares sagrados para os cananeus, exatamente nos santuários de adoração pagã. O relato aqui de Gênesis está registrando apenas os locais religiosos pelos quais Abraão passou. Não quer dizer que ele só tenha parado nesses 2 lugares, nem quer dizer que ele só tenha construído 2 ou 3 altares, mas o autor quer destacar lugares que são predominantemente religiosos. Esses 3 locais que ele disse, Siquém, Betel e depois os carvalhais de Mamre, são locais de idolatria. É como se a gente pensasse hoje em Aparecida do Norte ou no Pelourinho. São lugares que a gente sabe que são predominantemente idólatras. E o autor está selecionando esses lugares para nos dizer que nesses locais Abraão levantou altares ao Senhor. O que o texto está fazendo é mostrar para nós que de fato Abraão abandonou a sua antiga religião. Ele abandonou a sua idolatria, o seu modo antigo de cultuar os seus deuses. Ele poderia, porque do contrário, se não tivesse abandonado, ele poderia usar os altares que já estavam ali em vez de construir outros. Ele poderia aproveitar os espaços que já eram sagrados na sua fé pagã e ali adorar o Senhor, do jeito que ele já estava acostumado a fazer com Deus Lua, ou sei lá mais que Deus ele adorava. Mas ele agora estava servindo a um Deus diferente dos outros. Na verdade, ele estava servindo ao único Deus verdadeiro, e a adoração a esse Deus é diferente de qualquer outra adoração. O culto ao único Deus, ao Deus de Israel, é um culto diferente de qualquer outro culto. E ao levantar esses altares, Abraão está nitidamente reivindicando essa terra ao Senhor. Ele está dizendo: essa terra aqui é de Deus e vai ser dele. Assim como Noé dedicou a terra purificada depois do dilúvio ao Senhor, construindo um altar, Abraão faz a mesma coisa. Ele dedica a terra prometida, Canaã, ao Senhor. Nessa terra o Senhor vai ser adorado, nessa terra o Senhor vai ser obedecido, nessa terra ele vai ser servido como um rei, e do jeito certo, do jeito que ele se agrada. É como se Abraão estivesse dizendo o seguinte ao construir esses altares: Senhor, eu reconheço que essa terra é um presente seu para mim. Eu reconheço, ó Deus, que o Senhor é o doador dessa terra, é o Senhor que está me dando ela, e eu vou te adorar como dono dela e como doador dela. E eu reivindico essa terra não como um mero presente para mim, mas como um território do seu reino. Eu e os meus filhos, e os filhos dos meus filhos, vamos adorar o Senhor nessa terra. É como se Abraão estivesse dizendo isso, edificando esses altares. O reformador João Calvino comenta esse texto de forma muito poética.
ele diz que Abrão se empenhou para fazer o máximo que pôde, para dedicar a Deus cada parte da terra que teve acesso. E ele foi perfumando essa terra com o aroma da sua fé. Agora entenda que levantar altares aqui indica um culto público a Deus. Não somente um culto individual, mas um culto público. Lembre-se de que Abrão levava consigo a sua família, sua esposa, seu sobrinho Ló, um monte de empregados que acompanhavam ele desde que ele saiu de Harã. O texto enfatiza isso no versículo 5, dizendo que ele estava acompanhado de muita gente, porque ele ficou rico e muita gente o acompanhou. Então, certamente Abrão anunciou, pregou sobre as promessas de Deus para a sua família e para os seus servos. Abrão convocou os seus empregados para adorarem o Senhor junto com ele. Ele orou, ele invocou o nome do Senhor. Certamente Abrão faz parte da semente da mulher, porque ele segue a tradição piedosa e santa que os demais homens listados aqui em Gênesis. Como Abel, ele oferece um sacrifício agradável ao Senhor nesse altar. Como Sete, ele invoca o nome do Senhor. E assim como Noé e Enoque pregavam aos seus contemporâneos, Abrão prega para a sua família e para os seus empregados. Vejam que esses altares que Abrão levanta são respostas obedientes e cheias de fé ao chamado de Deus de se estabelecer naquela terra e de reivindicar essa terra para o reino de Deus. É um sinal de submissão completa, o sinal de um súdito se submetendo ao rei. O Senhor dá essa terra para Abraão, para que Abraão reivindique ela como reino de Deus, para que Abraão dedique essa terra ao Senhor por meio do culto, por meio da expressão da sua fé, por meio da sua pregação. Isso nos mostra que da mesma forma que Adão e Eva, e depois Noé, foram chamados, comissionados por Deus, para serem os representantes do seu reino, Abraão também é chamado para ser alguém que representa Deus na terra, para alguém por meio de quem Deus abençoa as pessoas, para ser alguém que vai reivindicar: aqui é o reino de Deus, aqui Deus é obedecido, aqui Deus é servido, aqui Deus é rei. O plano de Deus é espalhar o seu reino por aquela terra, começando por Canaã e atingindo todo o mundo, todas as nações, todas as famílias da terra, como ele prometeu a Abraão. Como diz o Salmo 72 que nós lemos na liturgia: domine o rei de mar a mar, nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, e da sua glória se encha toda a terra. Esse texto termina de forma muito bonita e esperançosa para nós. Agora, há um servo de Deus em cena aqui na história, e Deus está colocando o seu plano em prática, seu plano de redenção, de salvação por meio desse homem. Mas não se esqueça dos problemas que ainda são reais para esse homem. O texto também termina meio que nos colocando na pele dele. Ele está numa terra que Deus diz que vai ser do filho dele. Mas como? A terra está ocupada, e os ocupantes são inimigos de Deus, são opositores do reino. E além disso, nem filho Abrão tem para possuir aquela terra, para essa terra. Sua esposa é estéril, ela não pode ter filhos. Como é que Deus vai resolver esses problemas? Será que Abrão vai ter a sua fé abalada por essas dificuldades? É isso que os próximos capítulos de Gênesis vão contar para nós. Mas agora, concluindo, o que Moisés quis ensinar com esse texto aos seus leitores originais? O que esse texto ensina para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje? Em primeiro lugar, o autor de Gênesis está mostrando como é que Deus é completamente soberano na salvação, como é que Deus escolhe graciosamente chamar e salvar pecadores. Lá no capítulo 10 a gente viu que Moisés listou 70 nações que povoaram a terra depois de Babel. E dentre todas essas nações, dentre todas as pessoas, Deus escolheu um homem. Deus chamou Abraão. E quando foi chamado, esse homem não servia ao Senhor, ele servia a deuses estranhos. E Deus diz isso claramente em Josué 24. Antigamente, os pais de vocês, Terá, pai de Abraão, eles serviam a outros deuses. Mas eu tomei Abraão, o pai de vocês, eu tirei ele daquela terra e levei ele para a terra prometida, para Canaã. Vejam que Abraão não tinha mérito nenhum, não merecia nada. Se Deus não tivesse revelado a ele, talvez ele nunca conhecesse o Senhor, nunca ouvisse falar dele. Deus não devia nada para Abraão, mas ainda assim, de forma livre,
espontânea e graciosa, Deus promete dar a esse homem uma terra e uma grande descendência. Essa história reforçou para os leitores originais o que Moisés disse assim em Deuteronômio 7. O Senhor, Deus de vocês, os escolheu não porque para ser o povo dele, não porque há alguma coisa em vocês, não foi porque o Senhor se afeiçoou, se admirou de alguma coisa em vocês, nem porque vocês eram numerosos, pelo contrário, vocês eram o menor de todos os povos, mas ainda assim o Senhor escolheu vocês, porque amava vocês. E o mesmo vale para nós hoje. Quando nós olhamos para a lei de Deus, a gente percebe, somos um povo indigno, um povo impuro, desobediente, rebelde, mas que pela graça foi eleito pelo Senhor, chamado irresistivelmente, e que agora somos chamados para viver pela fé, como Abraão. Somos chamados para prestar culto agradável a Deus, servi-lo como rei, guardar os seus mandamentos, esperar o cumprimento das suas promessas, que nós havemos de herdar a terra em Cristo Jesus. Por isso, assim como Abraão, você pode ter vindo de uma família toda bagunçada, você pode ter um monte de irmãos espalhados aí, filho de outras mães pelo mundo, você pode ter vindo de uma família completamente imoral, você pode ter nome de santo, seus pais te deram em homenagem aos seus ídolos, mas ainda assim, se Deus escolheu você, se Deus te chamou, então vai e serve a Deus. Abandona as práticas imorais que você aprendeu com seus pais, abandona a religião idólatra que seus pais te ensinaram a ter e sirva ao Deus vivo e verdadeiro. Em segundo lugar, esse texto aqui de Gênesis 12 motivou os israelitas, os leitores originais do livro, a reivindicar a terra de Canaã como reino de Deus. Lembra-se, Moisés está escrevendo para um povo que estava no deserto, esperando para entrar na terra prometida, já na portinha ali. E quando eles leem esse texto de Deus prometendo aquela terra a Abraão e a sua descendência, eles deveriam então entender que ao entrar na terra prometida, eles deveriam fazer a mesma coisa que Abraão fez. Eles deveriam reivindicar aquela terra para o Senhor, por meio do culto que eles iriam prestar a Deus, por meio da obediência deles aos mandamentos de Deus. Israel deveria revelar na sua vida nacional a paz e a justiça do reino de Deus. Eles deveriam refletir isso para todas as nações. Israel deveria manifestar o reino de Deus a partir ali da terra prometida, mas para alcançar o mundo inteiro. Mas veio alguém maior do que Abraão, alguém que reivindicou o mundo inteiro para ser o reino de Deus, Jesus Cristo. Ele começou pregando: se arrependam, creiam no Evangelho, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Jesus manifestou a presença e a realidade do reino de Deus, pregando, ensinando, operando milagres como alimentar famintos, curar enfermos, expulsar demônios e ressuscitar mortos. E ele disse: eu faço todas essas coisas pelo dedo de Deus. Isso é um sinal de que o reino dele está no meio de vocês. E depois da sua morte e ressurreição, Jesus ordena aos seus discípulos: vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, comecem em Jerusalém, mas preguem também, estendam o reino até a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ele ainda acrescenta as seguintes palavras: o Evangelho do reino vai ser pregado para o testemunho de todas as nações, e só então depois disso virá o fim. Com Gênesis 12, Moisés queria que os israelitas soubessem que o plano de Deus é abençoar todas as nações, é reivindicar todas as nações como o reino dele. Mesmo depois da queda, mesmo depois do dilúvio, mesmo depois de Babel, Deus quer abençoar todos os povos e todas as nações. E para fazer isso, para abençoar, Ele quis usar os israelitas, os descendentes de Abraão. E esse continua sendo exatamente o plano de Deus até hoje. Deus quer usar os filhos de Abraão para abençoar todas as nações. E os filhos de Abraão somos nós, a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz isso em Gálatas 3. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. E se vocês estão em Cristo, vocês são descendentes de Abraão, vocês são herdeiros da promessa, junto com Abraão, porque vocês creem em Cristo. Nós somos os filhos de Abraão, porque por meio de quem Deus quer abençoar todas as nações. Assim como Deus chamou Abraão, chamou os israelitas para reivindicar aquela terra como o reino dele, Deus nos chama, a igreja de Cristo hoje, para nós reivindicarmos todas as nações como o reino de Deus, para nós pregarmos o Evangelho do reino, para por meio do culto que nós prestamos a Deus, dizer: aqui o Senhor reina, aqui o Senhor é adorado, aqui o Senhor é cultuado. Por meio da nossa obediência aos mandamentos, por meio do nosso amor ao próximo,
das nossas boas obras, manifestar ao mundo a paz e a justiça do reino de Deus, para, como Jesus disse, para que os ímpios vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai que está nos céus. Em terceiro lugar, Gênesis 12 nos ensina a entender que o culto público é uma manifestação do reino de Deus, é uma proclamação do reinado do Senhor. Quando Deus é cultuado publicamente, como hoje, aqui agora, como a gente está fazendo, é como se a gente dissesse ao mundo: aqui Deus é rei, e nós somos os seus súditos, nós somos os seus servos. Aqui Deus é reconhecido e Ele é adorado como Senhor, como Criador, como Salvador, e nós o reconhecemos como isso. Nós proclamamos o reinado de Deus. Por isso, meu irmão, se você não faz questão de participar do culto, se para você vir ao culto é algo dispensável, se para você vir ou não vir tanto faz, ou você não entendeu nada sobre o que é o culto, ou você não é súdito do rei. Simples assim. Porque aqui no culto nós reconhecemos e proclamamos o reino de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você faz parte desse reino, se você serve ao rei, então você oferece culto a ele. Eu li uma frase uma vez, muito verdadeira, que diz que decidir ir ao culto não é algo que a gente faz no sábado à noite, no domingo à tarde. Decidir ir ao culto é uma decisão que a gente toma uma vez na vida para sempre, de uma vez por todas. Porque ou você serve ao rei no dia santo dele, como ele mandou, ou você não é servo desse rei. Simples assim. Em quarto e último lugar, esse texto serviu para nutrir a esperança dos israelitas, esperança de herdar a terra da promessa e continuar servindo, e esse texto continua servindo para nutrir essa esperança em nós hoje. Desde que o homem foi expulso do jardim, a expectativa de uma redenção, de uma salvação, inclui voltar ao paraíso de Deus, inclui voltar ao lugar onde a gente tem uma comunhão íntima e constante com Deus. E aqui em Gênesis 12, nós vemos que faz parte do plano de Deus dar uma terra ao seu povo, aos seus eleitos, uma terra onde a gente possa viver debaixo da bênção de Deus, uma terra onde a gente possa servir ao Senhor e ter comunhão constante com Ele. E uma das várias promessas que Deus faz a Abraão nesse texto aqui é dar a terra ao descendente dele. O Novo Testamento nos diz que esse descendente é Cristo, Ele é o herdeiro da terra. Na verdade, Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas, do mundo inteiro, diz Hebreus capítulo 1, versículo 3. E nós, crentes em Cristo, nós somos co-herdeiros com Ele. Jesus prometeu que os mansos herdarão a terra. E Ele prometeu que na casa do Pai há muitas moradas, e que Ele iria para preparar lugar para nós junto ao Pai. Perceba que o Novo Testamento Ele não se esqueceu dessa promessa, e Ele nem abandonou essa promessa de uma terra. Pelo contrário, na nova aliança essa promessa é estendida a todas as nações e não somente aos descendentes sanguíneos e físicos de Abraão. E o Novo Testamento também expande as fronteiras da terra prometida, alarga essas fronteiras para além de Israel, incluindo toda a terra, uma terra renovada, novos céus, nova terra, como o apóstolo Pedro diz. Nós, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Assim como Canaã foi a herança de Israel no passado, a nova terra será a nossa herança no futuro, a herança de do povo de Deus de todas as nações. Por isso o apóstolo João vê em Apocalipse a nova Jerusalém descendo do céu da parte de Deus, e ele diz que nessa cidade ele ouviu uma alta voz, uma grande voz, dizendo: eis o tabernáculo, eis o acampamento de Deus com os homens, Deus vai habitar com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará presente com eles. E depois, quando João vê o paraíso na nova terra, na terra renovada, ele escreve: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus no Cordeiro. E de uma margem à outra desse rio está a árvore da vida. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus no Cordeiro, e os seus servos o servirão e contemplarão finalmente a sua face. Algum dia a terra será novamente o paraíso de Deus, o jardim de Deus, um lugar maravilhoso, abundante em comida, bebida, em prazer e alegria,
onde cuidar da criação de Deus não vai ser algo cansativo que nos faz suar o rosto como depois do pecado, mas vai ser um lugar onde a gente vive num santuário, na presença íntima e constante de Deus. A terra restaurada vai ser uma dádiva de Deus para o seu povo vindo de todas as nações. E aqui em Gênesis 12 nós somos incentivados a ansiar e a esperar pelo cumprimento dessa promessa. Por isso, deixe esse texto encher o seu coração de esperança por essa herança que ainda há de vir, por esses novos céus e nova terra, onde nós habitaremos, onde haverá paz, alegria perfeitas, onde nós habitaremos com o nosso Deus e com Cristo eternamente. Amém. Fiquem de pé, vamos cantar ao Senhor. Cântico Maranata, clamando pela volta do nosso Senhor, pela consumação de todas as coisas.
presbítero Heleno, por favor, nos dirija numa oração final e após isso eu impetrarei a bênção. Deus querido, te louvamos, ó Deus, nesta noite. Estamos, ó Deus, encerrando o nosso público. Ó Deus, sabemos que o Senhor é o Deus que recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor. Ó Deus, mas nós ansiamos, ó Deus, pela tua volta, pela tua redenção. Redenção, ó Deus, dos nossos pecados, das nossas limitações, das nossas dificuldades. A redenção, ó Deus, deste mundo tão perverso que nós vivemos. Nós esperamos a tua vinda, Deus. Aliás, essa é a nossa esperança maior. Um dia, ó Deus, nós haveremos de estar com o Senhor, ó Deus, adorando o teu santo nome, Deus, prostrando diante do Senhor. Ó Deus, e nessa noite é um prenúncio desse dia. É um dia, ó Deus, onde nós vamos prostrar ao Senhor e reconhecer que de fato o Senhor é o Senhor dos tempos. O Senhor é o Deus da história. E nós haveremos, ó Deus, nesse dia, ó Deus, com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, rendermos definitivamente ao Senhor, porque não haverá mais nada de que nos impedirá, porque o pecado já não existirá mais em nós. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor essa semana que está iniciando. Ó Deus, que o Senhor possa nos ensinar a viver em santidade, ó Deus, para proclamar esse Evangelho aonde nós formos com a nossa própria vida. Oramos ao Senhor, ó Deus, entregamos ao Senhor esse culto, entregamos ao Senhor essas vidas que estão aqui, prostradas diante do Senhor, com reverência ao teu santo nome, porque nós sabemos que o Senhor está nesse lugar. Esse lugar, ó Deus, é um lugar de adoração. Oramos ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora, meus irmãos, por paz para suas casas, debaixo da bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação do Santo Espírito, seja com todos vocês, sobre toda a face da terra. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, só relembrar rapidinho os nossos avisos e dar alguns recados. Primeiro, terça-feira, 7h30 da noite, tem reunião das senhoras. Acredito que online, então entre em contato com a Jane lá. Se você não está no grupo da SAF, manda mensagem para ela, que lá ela sempre manda o link. Quarta-feira tem reunião de oração às 7h30 e antes das 7h30, às 6 da tarde, o conselho vai se reunir junto com a junta diaconal. Então você, presbítero, diácono, 6 horas na quarta-feira, por favor, venha para nós nos organizarmos no nosso trabalho. No domingo, 9 horas da manhã, escola dominical, culto 7h30 da noite. Se você quiser uma visita pastoral, aconselhamento, manda mensagem para mim, me liga ou me para aí no corredor e a gente marca um dia e um horário, tá bem? Deus abençoe vocês, ótima semana, ótimo descanso. Se Deus quiser, até breve. Pastor, eu gostaria que o senhor lembrasse a igreja, ou falasse na igreja sobre o treinamento da nossa aula, né? Ok, irmãos, perdão, esqueci disso. A nossa irmã Laura, lá do Casal Verde, Pouso Alto, ela teve uma fratura acima do fêmur, ela caiu em casa, quebrou, e quando ela foi fazer os exames para tentar se operar, viu que estava com infecção de urina. Isso já faz desde acho que quinta ou sexta-feira, que estão tentando tratar a infecção de urina e não estão conseguindo, não está respondendo aos medicamentos. Então vamos orar para que a nossa irmã se recupere, que ela consiga ser medicada, tratada, e que logo ela consiga fazer cirurgia. Ela não está bem de saúde. Então vamos orar por ela, pelo restabelecimento, que ela consiga melhorar e fazer essa cirurgia. Tá bem? Vamos orar por isso. Agora sim, Deus abençoe vocês. Até breve.